Todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Edson que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos atas das sessões realizadas em 17 de outubro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 17 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovada a ata por unanimidade. Coloco a ata do dia 24 de 10 de 2016 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado também a ata do dia 24 do 10. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo 61 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. O ofício 63 foi retirado a pedido do Executivo. Projeto, perdão. Passamos ao expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos projetos de lei do Legislativo 1214 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da despesa do Poder Legislativo, referente ao outubro de 2016, que encaminham à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Eu vou passar para o primeiro secretário fazer a leitura do ofício, onde a prefeitura está entrando com ação contra a empresa. Informação do jurídico. Proceda a leitura. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhores que estão presentes nesta sessão, obrigado pelas suas presenças. Em especial, quero cumprimentar o Paulo, vereador eleito a esta casa para o ano de 2017. Muito obrigado pela sua honra, sua esposa, pela você estar presente. Senhoras e senhores internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. Vereador Estado de São Paulo, 3 de novembro de 2016, ofício CNJ número 170/2016. Excelentíssima senhora, cumprimentando-a, tenho a honra de informar Vossa Excelência que, conforme disposto no ofício CNJ número 155/2146, protocolado nesta casa em 17 de outubro de 2016, sobre o número do processo 350116, o segmento do contencioso judicial ativo desta Secretaria dos Negócios Jurídicos distribuiu a ação de indenização por danos materiais contra a empresa que, segundo o laudo técnico, foi responsável pelas obras do barramento existente no córrego Água Limpa e que em 13 de janeiro do corrente ano ocorreu o rompimento. Sendo que havia para a oportunidade, aproveita a ocasião para externar protesto de estima e consideração. Ariane de Carvalho Masson, secretário de Negócios Jurídicos. Passamos ao expediente recebido de terceiros. Temos em mãos ofício recebido do Ministério da Educação, informando repasses financeiros ao município de Vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura.
Comunicado número CM 188255/2016, Brasília, 5 de outubro de 2016. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDE, Educação Especial, 30/9/2016, R$ 1.220. Passamos a moções, não temos. Indicações. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Ailton Antônio Ferreira e 3 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário. Eu vou dividir 4, vou dividir 2 e 2 primeiro e segundo secretário. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja colocado um redutor de velocidade na rua Silveiras, esquina com a avenida Manuel Inocêncio, mais precisamente em frente à bicicletaria do Marcelo. Tal solicitação se faz necessário, pois alguns motoristas não respeitam a sinalização de pare existente no local, podendo assim causar acidentes naquele local. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de novembro de 2016, Ailton Antônio Ferreira, vereador. Indicação. Barreira de contenção na entrada do lago. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 255 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, que determine a realização de estudo de viabilidade da construção de barreira de contenção de partículas pesadas, bem como de grandes corpos na entrada do lago, que está em construção no córrego Água Limpa. Justificativa. Senhor prefeito, no presente momento se faz um trabalho de desassoreamento no lago que se encontram, está em branco aqui, que se encontra em construção. Na entrada do córrego ao lado foi uma obra em gabiões que muito se assemelha à cabeceira de uma ponte, coisa que creio que futuramente será. No entanto, o córrego atravessa o piso da referida construção no nível normal do seu leito, de tal forma que aquela obra não ajuda a conter a entrada de sujeira, principalmente terra e areia no lago, nem tampouco grandes corpos como troncos de árvores, por exemplo. Assim sendo, podemos esperar um rápido assoreamento do lago, uma vez em funcionamento, diminuindo a sua capacidade de armazenamento de água, o que se revela e grande prejuízo à sociedade vereadorense. Para mudar esta triste previsão, sugiro que o piso da entrada de barragem seja elevado pelo menos 0,5 metros acima do leito do córrego, a fim de fazer um pré-represamento e, consequentemente, conter as partículas pequenas e pesadas que se depositarão no fundo desta represa anterior, permitindo o desassoreamento da mesma sem prejuízo ao lago. Sugiro ainda a instalação de pergolado, varões de aço ou concreto devidamente espaçados na embocadura do lago, a fim de evitar a entrada de corpos grandes como troncos de árvores, por exemplo. Vereador, 7 de novembro de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Indicação. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marcos Lopes Fernandes, prefeito municipal, que toma as providências necessárias para o cercamento adequado da APP do córrego. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Paulo Roberto Argeli Betim, digníssimo diretor-presidente da SAVE, que promova de forma urgente o reparo dos 3 grandes vazamentos de esgoto no leito do córrego Viradouro, que ficam à via paralela à cidade. Justificativo. Senhor presidente, conforme conversamos há pouco tempo, há 3 grandes vazamentos de esgoto no chamado Tronco Barrinha,
que estão jogando esgoto in natura no leito do pequeno córrego. Sabes que há projeto de substituição daquela rede adutora, mas sabendo também que isso demora um pouco. Por isso solicito a Vossa Senhoria o reparo urgente dos 3 pontos citados. Nesta ocasião, me coloco à sua disposição para maior esclarecimento e identificação dos localizados do vazamento. Vereador, 7 de novembro de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Temos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, a todos muito boa noite. Cumprimento igualmente, com o mesmo desejo de boa noite, aos funcionários desta casa, aos representantes da imprensa, aqui na tribuna de imprensa, aos senhores e às senhoras que nos dão a honra da sua presença neste auditório e aqueles que nos acompanham pela internet. A todos, uma boa noite, obrigado pela atenção. Parabéns pelo acompanhamento do desenrolar dos serviços desta casa. Gostaria, senhora presidente, primeiro de cumprimentar o vereador Ailton Antônio Ferreira pela sua indicação, a quem me somo no mesmo pensamento, dada a importância do feito. Parabéns ao vereador. Em sequência, gostaria de registrar com muito, digamos, até júbilo, eu diria, a leitura que foi feita agora há pouco pelo vereador Irnei, a respeito da ação da prefeitura, ação judicial, impetrada pela prefeitura municipal, contra a empresa Topovisa, que, se não me falha a memória, foi responsável pelo projeto do lago municipal, onde nós tivemos o rompimento de um dos diques no dia 13 de janeiro do corrente ano. Antes tarde que nunca, acho que já deveria ter sido feito antes, todos nós, acho que todos concordamos com isso, solicitamos aqui inúmeras vezes, e eu tenho certeza que todos os senhores vereadores têm a mesma alegria que hoje. Caso, e que ninguém seja responsável por isso, e que o prejuízo fique para o município. Então nós ficamos felizes, e eu não tenho a menor dúvida de que, levada a sério essa ação, os cofres públicos serão ressarcidos, porque era simplesmente uma insanidade o que ali havia sido projetado e executado. Finalmente, só para terminar, senhora presidente, gostaria de deixar aqui uma indicação verbal e pedir, inclusive, ao Codorna que depois eu coloque no papel, com relação ao Novembro Azul. Nós tivemos aí o Outubro Rosa, e nós sabemos que as mulheres têm muito mais precaução nesse sentido do que nós homens. E que não é só o câncer de próstata, é também o câncer de mama masculino, que tem afetado a população masculina de maneira significativa. Então, a minha indicação é no sentido de que a excelentíssima senhora secretária da Saúde, Aline, com sua equipe, promova a nível local uma campanha no sentido de levar mais homens a tomar esse cuidado. Nós, tantos outros que, assim como eu, já entraram na idade fatídica que é necessário tomar um cuidado maior. Então, que seja feito essa indicação no sentido de que se promova a nível municipal uma ação educativa, chamando os homens a esta responsabilidade em favor da vida. Finalizo com as indicações que apresentei.
sendo a primeira pedindo ao senhor Paulo Roberto Angério Betim, digníssimo diretor, presidente do SAV, que promova de forma urgente o reparo de 3 grandes vazamentos de esgoto no leito do córrego Viradouro. Na sessão anterior, eu cheguei a mostrar, vossas excelências viram os vídeos que eu demonstrei aqui, fiz a verificação de toda a rede, desde a cidade até a lagoa de tratamento, pelo local próprio onde estão as tubulações, e encontrei esses 3 grandes vazamentos no córrego. Nós sabemos que há previsão de ser trocada aquela rede edutora, mas que há um tempo, demanda-se um tempo para isso, então, se possível, que se faça esse reparo já nesse momento. A segunda indicação vem no mesmo sentido, é com relação também ao córrego Viradouro, onde nós temos uma APP, uma área de preservação permanente, que inclusive foi reflorestada pela Prefeitura Municipal em mandatos anteriores, e que hoje está servindo como local de criação de gado. Isso é impossível. A APP não é um local para criação de gado. Então nós temos, além do esgoto sendo jogado no leito, nós temos também, isso é lamentável, o assoreamento devido à quantidade, a grande quantidade de animais de grande porte, equinos, bovinos, muares, que ficam naquele local. E eu quero lembrar, o vereador Inei talvez lembre disso, sempre teve muito ligado às questões ambientais, que a Prefeitura Municipal tinha um TAC a cumprir, um termo de ajuste de conduta a cumprir perante a promotoria pública, para fazer o cercamento daquele local. E, a meu ver, esse cercamento até hoje não foi promovido, porque o cercamento tem como finalidade proteger a área de preservação permanente, de tal modo que o leito do córrego fique protegido. Então, fica aqui essa indicação no sentido de que se cumpra também essa questão. A terceira indicação, ainda também na via ambiental, vem com relação ao nosso lago. Nós sabemos há quanto tempo essa obra vem se arrastando, quanto tornar, insistir com o novo prefeito também, para que isso seja feito, né, professor? Para que possa ali evitar evitar acidentes ali naquele local. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Já está ok? Vamos passar à ordem do dia. Na ordem do dia temos em mãos projeto de lei do Legislativo 12 de 2016. O projeto recebeu 2 emendas. A emenda 1 é de autoria dos vereadores Julimar Pelizar e Ailton Antônio Ferreira, fixando o subsídio dos secretários municipais em R$ 9.098. A lei justificativa, a emenda, está mais que... Foi feita por escrito aqui, secretário. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da primeira emenda. Por favor. Emenda modificativa ao projeto de lei número 12/2016 do Legislativo. Fixa o subsídio dos secretários municipais para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Artigo 1º. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 12/2016 do Legislativo, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os secretários municipais serão remunerados através dos subsídios equivalentes a R$ 9.098 mensais, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Câmara Municipal de Vereadores, 17 de outubro de 2016. Julimar Pelizar, vereador. Ailton Antônio Ferreira, vereador. A emenda está em discussão. Vereador Lindóia com a palavra. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a imprensa, funcionário da casa, público que nos honra com sua visita e os internautas. Eu pedi a palavra para dar uma pequena explicação, antes de dar
o meu veredito. Eu até, na reunião passada, tinha a intenção de apresentar uma subemenda. Havia conversado com o Júnior e com o nosso amigo Tiguera. Aí acabamos chegando num consenso e fui refletir melhor essa situação. Aí comecei a analisar e fazer umas pequenas pesquisas. Confesso que assinei no dia 25 de julho, em apoio ao Dr. Edson, o projeto, numa reunião que aconteceu na casa do Júnior Gibran. Acreditando, inclusive, que talvez incentivaria o Júnior a até sair candidato a prefeito e pensando que sobraria recurso a mais para o município, os cofres públicos. Aí fui além. Se nós temos que analisarmos que existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E os 3 poderes caminham juntos. Se você analisar o judiciário, qual o salário de um juiz? Qual o salário de um promotor? Eles trabalham muito, sim. Reconheço que vivo no meio. Mas não podemos deixar de analisar que o executivo também comanda a outra parte. E o salário do executivo foi mantido, tanto do prefeito quanto do vice, que era o salário anterior. Também não podemos menosprezar o salário do legislativo. Se somarmos o salário dos 9 vereadores, eu acredito que, se empatar, eu acho que não chega nem a empatar com o salário que é de um promotor ou de um juiz de direito, somando as vantagens que eles têm. Então, e o que aconteceu? Nós tentávamos abaixar o salário de vereador, e foi mantido o salário de vereador. Analisando, desde dia 2 de janeiro de 2013, os secretários vêm recebendo o salário através da lei, que foi criada no dia 2 de janeiro de 2013. Nós entramos, sim, para derrubar, pela forma que foi feita a lei, que foi feita de forma errônea. Tanto que ganhamos aqui na Justiça, ganhamos na instância superior e ganhamos também que eles tentaram recorrer com agravos, com outros agravos e também não tiveram sucesso. Vejam só, os senhores, as contas de janeiro de 2013 e as contas de janeiro de 2014 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas de Ribeirão Preto e pelo Tribunal de Contas de São Paulo, e também por esta Casa de Lei. O juiz de primeira instância e o juiz de segunda instância, em nenhum momento na decisão, determinou que fosse devolvido alguns centavos aos cofres públicos. Não sequer questionou com relação ao salário. E eles há 46 meses vêm recebendo esse salário. De janeiro de 2016 até agora, são 10 meses que eles recebem esse salário, que é da emenda que foi apresentada pelo Julimar. Me reporto um pouquinho atrás nas palavras do nosso vereador, amigo Manuel Brandão, que Barretos não conseguiu pessoas com capacidade para formar um quadro de secretariado. E o quadro de secretariado que existe aqui, embora ele já me prejudicou no passado, o Agostinho, mas é uma pessoa
Você passa até fora de hora lá na prefeitura, ele está no gabinete trabalhando. É uma pessoa que demonstrou ser competente. No mesmo caso, o Dr. Jefferson. Se não fosse competente, as contas não teriam sido aprovadas do prefeito. Teve algumas exigências, mas mesmo assim foi aprovado por unanimidade. Vem lá atrás e busca a Aline, secretária de saúde, que às vezes a pessoa dá pouca importância, mas é uma função que eu já trabalhei um tanto nessa área, o tanto que é difícil, por mais esforços que ela faz, e ainda ela recebe ações da justiça, porque ela quer atender a toda a população, mas ela é limitada aos recursos. E ela é procurada quando? Não é das 7 da manhã até as 11, depois vai almoçar da 1 às 5. É às 6, é às 7, é às 10 da noite, é no sábado, é no domingo. Sem contar que os secretários, hoje, respondem, estão sujeitos a responder por ação civil pública, que é uma penalidade gravíssima, que é duro da pessoa sair quando o promotor ataca em cima dessa situação. Então, analisando por esses parâmetros, e também não poderia deixar de citar aqui, que o prefeito Maico, lá atrás, no primeiro semestre, se eu não me engano, foi no fim de junho, ou até antes, começo do ano, ele, numa primeira reunião que teve com o Júnior Gibran, ele ofereceu uma secretaria para o PSDB, para a gente trabalhar em conjunto, trabalhar em harmonia, pensando no Viradouro. O Júnior fez uma reunião conosco, passou a posição, aí ficamos, se aceitava ou não aceitava, acabou não sendo aceito. Propôs uma segunda vez, propôs uma secretaria para mim, para o PSDB, na minha pessoa. Levei ao conhecimento dos nossos colegas. Na ocasião, ainda pensando, trocamos ideia, me lembro quando o Tiguera falou ainda, por que você não pega você? Eu falei, não, eu no momento eu não estou preparado, não tenho condições e não tenho tempo hábil. Ainda citamos, podemos oferecer talvez até para o Paulinho, que tinha competência e tinha acabado de sair da prefeitura. Também não foi aceito. Então, analisando toda essa situação, e como já dito, foi mantido do prefeito, do vice e dos vereadores. Então, o meu voto, já deixo declarado aqui, que é favorável à emenda da permanência dos 9 mil. Obrigado. A emenda continua em discussão. Vereador Manuel, para falar. Senhora presidente, demais colegas, primeiro eu gostaria de deixar aqui o meu respeito total às palavras do vereador Lindóia, que me antecedeu na tribuna. A casa é a casa dos debates, da pluralidade de ideias, onde as pessoas debatem ideias e não pessoas. Então, respeito, vereador, as suas colocações, e com algumas delas, inclusive, concordo. Quando Vossa Excelência cita os salários dos outros poderes, inclusive o salário do Poder Judiciário, que nesse país, infelizmente, nos dá, pelo menos a mim, eu diria, uma certa revolta, não porque eles ganhem demais, mas porque em relação aos demais seres humanos vivos e que trabalham tanto quanto eles e que têm responsabilidades tanto quanto eles, há um disparate profundo. Por exemplo, me indigna quando nós vemos que um senhor juiz, por exemplo, ao cometer algo errado, a sua punição é a aposentadoria compulsória. Sim, com certeza. Se quiser usar aqui a tribuna, por favor. Por favor. Tenha vontade. Eu
acredito, inclusive, nós já pedimos muito, pleiteamos muito aqui nessa casa. O que precisa é lutar e fazer com que melhore o salário dos funcionários, principalmente dos profissionais liberais, dos diretores e vice-diretores de escolas e de autarquias. Mas nós sabemos a dificuldade que enfrenta a Receita, não só de Viradouro, mas de todos os municípios, todinho. Mas eu tenho certeza que os novos vereadores, os aqui também, que já estão aqui na casa eleitos, e os outros que virão, lutarão também para esse posicionamento de melhor salário aos funcionários. Muito obrigado, mano. Fique à vontade, está sempre o microfone aberto para as complementações, para o debate. Então, quando eu falo da questão do judiciário, me indigna. Quando a gente vê, por exemplo, que um professor, vamos falar do professor. Um professor, se não pensar muito bem em suas palavras, por uma palavra errada, vai amargar processos e olha lá se ele não acaba perdendo a sua cadeira. Um juiz comete o erro e a punição que tem é a de ser aposentado compulsoriamente. Como não há mal que não venha para bem, há uma briga generalizada em Brasília que os senhores devem estar acompanhando, onde o senhor Renan Calheiros briga com o Poder Judiciário e graças a isso está saindo algumas coisas interessantes. Primeiro, os 8 processos do Renan que estavam no fim da fila foram colocados para o início. Segundo, o Senado vai considerar a possibilidade de votar o fim da aposentadoria compulsória para juízes. Algo que, tomara Deus, que de fato aconteça. Então, nesse ponto, nós concordamos. E, na verdade, vereador Lindóia, o que nós vamos discordar, talvez não seja exatamente de pontos de vista, mas de maneira de analisar a situação. Concordo quando Vossa Excelência fala que nós temos um quadro de secretariado competente e dedicado. Confesso que concordo em gênero, número e grau com isso. E não citarei nomes porque a todos tenho esse respeito e essa admiração e já declinei nessa tribuna durante todos esses 4 anos que a minha discordância não é com relação à competência nem ao merecimento de recebimento desses salários, mas tão somente com relação à discrepância entre estes e os demais salários. É somente essa a minha discordância. Quero lembrar, por exemplo, que nossa situação financeira está agravada, talvez de maneira pior do que em outros tempos. Haja visto, e mais uma vez falarei com relação à educação, que nós temos, por exemplo, neste final de ano, nós tivemos a não realização do Fórum Permanente de Educação, com vários e vários anos que acontecia, e que esse ano, por questões financeiras, não foi realizado. Nós tivemos a suspensão das apostilas das escolas, dos estudantes, em todas as escolas, para o 4º bimestre. Nós teremos já anunciado fechamento de várias salas de aulas em várias escolas. Então, nós estamos diante de uma situação em que me parece pior do que em outros momentos, quando se realizava Fórum de Educação, quando não se tinha esse fechamento de sala de aulas, pelo menos com relação ao ano passado, diminui então esse número a fechamentos, quando as apostilas conseguiam ser compradas. Então, por tudo isso, pela situação em que se encontra não só Viradouro, mas o país, e também pelo fato de que, com relação ao salário do Poder Judiciário, nada podemos fazer. Com relação ao salário do Poder Executivo e do Poder Legislativo, tentamos fazer nesta casa, perdemos a oportunidade, mas tentamos, e tendo em vista toda essa situação que apresenta Vossas Senhorias, justifica então meu voto contrário à emenda para a manutenção dos R$9.000 e anuncio de antemão a existência de uma emenda de minha autoria para que se faça aquilo que sempre falei aqui como justo e máximo suportável pelo município,
que é a questão dos R$6.000. Então tem aí uma emenda que vem após essa, saberei respeitar o voto dos colegas, mas esta é a minha opinião. Sou contrário à manutenção, pelo que aqui expus, e pediria o voto contrário, claro, dos colegas à emenda. Muito obrigado. O livre vereador Edson com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, caros componentes da mesa, os colegas, a imprensa, os funcionários, o pessoal aqui presente, seus internautas, boa noite. Nós estamos voltando a uma discussão que há longe já deveria ter sido decidida. Aliás, não deveria ter começado em 2013, como começou, de uma forma totalmente fora de propósito e ilegal. Mas eu acho que a questão está consumada e nós estamos aqui para tentar resolver esse impasse. E como resolver esse impasse? Procurando verificar um equilíbrio, no mínimo um equilíbrio entre os salários dos funcionários públicos do município de Viradouro. Eu digo equilíbrio porque, com todo o aperto que está existindo, com grandes cortes em vários setores da administração pública, os salários dos secretários continuam os mesmos. Eu gostaria de dizer que podem ser, sim, competentes secretários. Agora eu pergunto, e aqueles funcionários públicos que trabalham nos seus setores não o são? Será que a discrepância entre um salário de um funcionário público municipal que trabalha o mês todo e ganha em torno de R$1.000 não está prestando um serviço relevante à nossa comunidade? Acredito que sim. Será que ele não mereceria mais do que isso? Com certeza sim. Agora eu te pergunto, existe condições de recurso para isso? Eu acredito que não. Mesmo porque nós estamos sabendo que até em escolas municipais aí está faltando o básico para alimentação, inclusive. Fiquei até surpreso com essa informação. Agora, se nós continuarmos a manter um alto salário para secretário, como está sendo proposto aqui, nós estaríamos de uma forma indireta desrespeitando os baixos salários dos demais funcionários. E por isso eu pediria aos nobres colegas aqui que pensassem sobre isso, porque afinal de contas não se pode dar a uma pessoa o valor equivalente a que um outro funcionário que também presta serviço relevante demora quase um ano para receber. E por isso, gente, eu gostaria de dizer a todos vocês aqui que não pode existir discrepância entre os salários do poder público municipal. Apesar de eu entender de que a situação está difícil, mas nós podemos amenizá-la com um valor mais real aos funcionários. Mesmo porque eu perguntaria a todos que me assistem aqui, quem em Viradouro ganha R$9.098 por mês? Eu acho que pode se contar na palma da mão, ou numa mão, ou quiçá duas. Por isso que eu acho que Viradouro não tem condições de pagar um valor tão alto desse, em comparação com os demais salários que são pagos pela administração pública aos funcionários que prestam serviços relevantes ao município de Viradouro. E para encerrar aqui, eu gostaria de parabenizar o Paulo e o Éder aí, que foram eleitos aí nessa eleição, e dizer a vocês que se preparem, porque a situação vai ser passada para vocês daqui a alguns dias. E a seriedade, eu acho que é tudo, porque estarão na mão de vocês aqui o destino do município, de uma população e também dos funcionários que vocês fazem parte. Muito obrigado. Vereador Júnior com a palavra. Excelentíssima presidente, demais membros da mesa, os nossos colegas, a imprensa, os funcionários da casa, todos que estão aqui no plenário, os internautas também, boa noite a todos.
Um cumprimento especial aos vereadores eleitos que estão aqui presentes também, o Éder e o Paulo, acompanhando os trabalhos da casa. Quanto a essa discussão que nós estamos tendo referente ao subsídio dos secretários, nós estamos numa situação que eu vejo da seguinte forma. No início do atual mandato, lá em janeiro de 2013, quando foram criadas as secretarias, estabelecido o valor de R$ 7.500 para cada secretário, com base nisso, esses salários vêm recebendo aumentos, reajustes, de acordo com os reajustes dos demais funcionários. Acontece que essa lei que criou a secretaria, em que estabeleceu os valores, ou a forma de fazer o reajuste, ela está sob júdice e provavelmente ela vai ser julgada procedente à ação e ela deve cair. Não sabemos quando. Em caindo, cai também por água abaixo toda a forma pela qual foi feito esses reajustes e que conduziu o valor de 7.500 para 9.098. Então esse procedimento de reajuste ele perde fundamentação quando esse processo terminar por julgado em definitivo, que deve acontecer em breve, porque... Permite uma parte? Perfeito. Está sobre júdice lá, anulação daquela sessão que criou a secretaria em 2013. Isso. Aí começamos de novo, foi criado, então não vejo porque hoje na verdade, hoje tem as secretarias criadas sem subsídios, né? Hoje nós estamos... Mas o subsídio, o que tem hoje é fruto do cálculo da criação inicial, que não tem mais valor. Então ele perdeu fundamentação na minha visão. Então hoje, as emendas que estão sendo propostas aqui, uma de manter o valor de 9.098, que na verdade eu não vejo como manutenção de valor, e sim como a definição de um valor. Porque nós não estamos modificando um valor existente, nós estamos criando um valor de subsídio para o secretário. E no caso dessa emenda 9.098, parece que tem outra emenda de R$ 6.000. Então são definições. Então, com base nisso, nós então não estamos aqui reduzindo a importância do que tem cada secretário, das suas atuações, nada disso. Não estamos colocando isso em questão. Nós sabemos da competência deles, da importância que eles representam para a nossa administração e também do grau de exposição que eles têm, como já foi colocado aqui pelo vereador Lindóia e apoiado pelo vereador Manuel Brandão também. Então, apenas justificando meu voto, não seria reduzir salário de secretário, seria estabelecer um salário condizente com a atual realidade nossa. Só isso. Muito obrigado. A palavra continua livre. Não tem mais nada. Então vou colocar a primeira emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Essa presidência vai desempatar e eu não vejo como está estabelecendo o salário, eu vejo que é continuar o que está. Porque o Lindóia colocou muito bem, né, as atribuições, vocês falaram que não estava discutindo isso. O esforço, o comprometimento de cada um deles. O secretário de saúde liga de madrugada, não tira férias, é 24 horas ligado. Eu vejo que eu acompanho, o dia que está chorando, problemas que não consegue resolver, que são muitos, secretário de negócios jurídicos, o Augustinho, muito bem colocado. Então eu voto para que permaneça o valor que está sendo pago. Está aprovado, então. No caso, ficou prejudicada a segunda emenda? Tá, então agora é só...
quando o nobre vereador Lindóia usou aqui a tribuna, ele falou da questão de que precisamos lutar, e temos lutado, concordo com Vossa Excelência, para que a condição salarial de todo o funcionalismo tenha melhorias. Temos lutado e tenho certeza que os nobres vereadores que aqui ficarão, os novos que aqui virão, temos aqui o Paulo, o Éder, que também são funcionários públicos, sabem dessa luta. Sei que Vossas Excelências confio plenamente que a luta continuará, nesse sentido de que melhore para todos. Mas eu queria lembrar que esse que vos fala, quando da ocasião da votação de criação das secretarias, e não de subsídio, coisa que eu nunca fui contra. Naquele momento, eu ofereci uma emenda, e os senhores sabem disso, os que votaram a favor, os que votaram contra, vão lembrar. Eu ofereci uma emenda de que o salário, o subsídio dos secretários não pudesse jamais superar o triplo da média salarial praticada no município para funcionários com a mesma exigência de grau de escolaridade, qual seja o ensino superior. Eu volto com essa emenda para o artigo 2º. Então, no artigo 2º, onde diz que os reajustes poderão ser feitos anualmente pelo inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, eu acrescento, ficando congelado até que ele seja menor que o triplo da média salarial dos demais funcionários e jamais podendo ser reajustado acima disso. Ou seja, o que eu quero com isso? Justifico. Fazer com que, se no futuro queiramos, ou queiram os senhores que aqui estiverem, aumentar o valor do salário dos secretários, que se aumente antes o valor do secretário de todos os funcionários, para que ele nunca ganhe mais que o triplo da média dos demais funcionários que também têm ensino superior. Isso é uma forma de você fazer com que todo mundo se eleve conjuntamente. Tá? Então fica oferecida a emenda, vejo que carece de uma redação melhor, tá? Mas fica aí para discussão dos nobres colegas, para que a gente prossiga o processo de votação do projeto. Muito obrigado. Sim. Em cálculos atuais e ainda não definitivos, mas muito próximo daquela realidade, com a margem de segurança mínima de 5% para cima, para baixo ou para cima, nós teríamos R$6.000. R$6.000. Que seria o triplo. Seria por volta de R$6.000. Pouquinha coisa a mais do que isso. Entendeu? De modo que a gente garanta que se vai aumentar para os secretários, aumente para todo mundo. Não fique só para os secretários. Muito obrigado. Eu vou suspender por até 5 minutos. Eu queria pedir a presença do assessor jurídico aqui.
É aberta a sessão. A emenda continua em discussão. Na verdade, a emenda, né? Coloco a emenda do vereador Manuel em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Cinco votos contrários, fica ajeitada a emenda. Passamos agora ao projeto. O projeto está em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Projeto. Fica aprovado o projeto. Com a primeira emenda. Coloquei. Ninguém falou. Então, aí eu coloquei o projeto em discussão. Aí ninguém foi. Coloquei em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Quem é contrário ao projeto? Só o vereador Manuel. Finalmente. Glória a Deus. Passamos ao projeto de lei do Executivo 61 de 2016. Solicito ao primeiro secretário o orçamento, né, de 2017. Projeto de lei número 061/2016, lei orçamentária para o exercício de 2017. Eu queria ouvir a opinião dos nobres vereadores, se há necessidade da leitura da justificativa do projeto ou se nós dispensa. Então, consultando as comissões de Constituição, Justiça e Redação, eu peço à comissão, através do presidente Manuel, para ler a conclusão. Pode ser? Seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação do projeto de lei nesta Casa de Lei, sem nenhuma restrição. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de novembro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e Ailton Antônio Ferreira, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, também favorável. Projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto do orçamento, né, de 2017. 61 de 2016. Passamos ao projeto de lei do Legislativo 14 de 2016. Esse, né? É um projeto esse que é de sua autoria, né, Ernei? 14. Você quer ler a justificativa, o projeto? Parece que recebeu emendas. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar a respeito. Não, é porque eu estou pensando em pedir vista do projeto. Né? Eu vou dizer aqui por quê. É obrigatória a fixação da frase desrespeitar, negligência. Isso já é a emenda do Manuel, porque ele tirou o ou, pôs vírgula lá que está corretamente. Desrespeitar, negligenciar ou prejudicar o idoso é crime. É obrigatória a fixação dessa frase. Nos ônibus, nos setores da administração direta e indireta municipal que atenda ao público, nos postos de saúde, nos hospitais e nos bancos. Eu não estou entendendo. Nos ônibus, todos os ônibus particulares, públicos, no setor de administração direta já inclui tudo que tem no setor de administração direta e indireta, que atenda ao público, que nos postos de saúde não é da administração direta, posto de saúde. Então acho que precisa dar uma verificadinha aqui nos hospitais e nos bancos e nos outros órgãos públicos de acesso ao correio, por exemplo. Como é que ficaria? Será que a Câmara teria poder de obrigar uma entidade privada de manter lá dentro
por exemplo, do ônibus particular, de alguém que tem aí, transporta o passageiro para trabalhar. A Câmara tem poder de colocar dentro do ônibus particular alguma inscrição? Eu tenho minhas dúvidas. Então eu gostaria que nós estudássemos um pouco melhor. Permite, vereador, eu também estou meio... Mas se o ônibus está circulando aqui na cidade, sim, ele está dando atendimento ao público, ele tem que público. se limitar às leis municipais, não tem? Não. Presta atenção. São coisas um pouco distintas. Quando você está com um bem teu particular, ele é teu. Ele não é público. Ele pode até ter uma atividade de transportar uma pessoa, para mim em particular também. Mas isso não isenta ele de cumprir as leis municipais. Ele tem lá, ele vai, só que ele tem que respeitar o idoso. Sim. Não, isso, mas se for ver assim, então para que isso aqui é código de idoso? Já fala que tem que respeitar. O idoso tem que ser respeitado. Aqui está falando em pôr frase dentro dos ônibus. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nós não podemos também aqui legislar em propriedades privadas. O cara fala, não quero pôr, como é que não vão obrigar a pôr? E muito bem, e se eu não colocar... Mas a função nossa aqui não é criar as leis. Sim, mas não colocar não agir e interferir dentro de uma atividade que não é pública. Tudo bem, se ele quer criar dentro das unidades públicas, tudo bem. Aqui se criou, aí obriga. Né? Agora, hospitais é público? Não é. Público e particular. Amanhã ele... Tudo bem, mas tudo bem. Mas e aí? Como é que fica? Nos hospitais, para começar que tem um hospital só. Não, mas nós não podemos legislar também, regular a atividade privada dos outros. Nós podemos regular a atividade pública, através de lei. Não é assim. Você não regula a atividade privada de ninguém, não tem poder para isso. Então... Mesmo porque eu até disse para a Fabiana um pouco antes da sessão que eu seria contra isso aqui, porque o código do idoso já fala que tem que ser respeitado. Agora nós vamos escrever que tem que... amanhã não, vamos escrever assim, não furte, que é crime, não roube, que é crime. Nada. É uma norma em branco. É isso, não no papel. De qualquer maneira, por isso que eu peço encaminhar. Fica concedido vistas no prazo regimental, vereador. Que beleza. Iniciamos agora a palavra livre, a palavra está livre. Antes de encerrar, quero cumprimentar de forma especial o Éder, o Paulo, que vai estar aqui. Tenho certeza que são pessoas batalhadoras, funcionários também. Desejo muito sucesso a vocês, tá? Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos novos vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.